Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 3 da nossa revista da classe de adultos, que tem por título Até os Confins da Terra. A lição de número 3, ela também tem por título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Para essa lição, o texto áureo está no livro do profeta Isaías, no capítulo 49 e versículo de número 6, onde diz assim: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A verdade prática diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. A leitura bíblica em classe está em dois trechos da palavra de Deus. Primeiro, em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9, depois dos versículos 17 ao 22. Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Chamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Também no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário, demonstrar o amor de Deus para com outras nações e relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. E aí, para nós, antes de nós começarmos a lição propriamente dita, eu quero refletir com os irmãos sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Por exemplo, mostrando aos irmãos que a perspectiva global da salvação é um assunto que está presente em todo o Antigo Testamento. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada ela traz alguns temas que são temas principais, são temas indispensáveis a ela mesma, né, ao seu conteúdo. Um desses temas é a salvação no sentido global. Já era desejo de Deus que todas as nações fossem salvas. Já era vontade de Deus de que o evangelho fosse anunciado a todos. E essa perspectiva, essa vontade de Deus, não é algo periférico, não é algo assim que é consequência da vontade de Deus.
Deus tentou fazer o homem e aí surgiu uma criatura melhor. Não é isso, não é? É algo intencional, ou seja, era a intenção de Deus que a salvação fosse anunciada e chegasse a todos os povos da terra, não é? Então, mesmo no Antigo Testamento, Deus já tinha a intenção de salvar outros povos além de Israel. A intenção de Deus com Israel era que Israel fosse luz para as nações, né? Israel fosse luz, mas Deus já tinha o propósito de que Israel fosse luz para as demais nações, né? Para que todas elas fossem salvas. Então, esse propósito ele é muito bem compreendido a partir da vocação de Israel para ser um povo que revelasse o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó a todas as outras terras, a todas as outras nações. Então, queridos, a partir daqui nós temos que, na lição anterior, nós estudamos um pouco da natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão. Então, nessa lição, nós vamos, ela tem como propósito considerar a nação de Israel como um povo escolhido, não é? Como um povo missionário e tornar como e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas, né, sobre o profeta Elias e a viúva de Sarepta, né, e a ida do profeta Jonas a Nínive. E finalmente vamos analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Agora, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, ela não aparece, digamos que com clareza, com exatidão no Antigo Testamento, em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Então, nessa lição, vamos mostrar um pouco do princípio missiológico no Antigo Testamento. Vamos aprender que Deus é a fonte das missões, não é, irmãos? E que no pós-queda, Deus toma a iniciativa de buscar o homem perdido, né, e fazer a esse homem uma promessa redentora, não é? Uma promessa de redenção, de restauração de vida. Então, veremos ainda qual é o propósito, não é? O alcance, né? Instrumento e local da missão. E, por fim, vamos entender a metodologia missionária que é contida claramente no Antigo Testamento. Então, para começar isso, vamos falar um pouco da preparação divina para missões conforme Gênesis, não é? Do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Então, nós vamos observar o seguinte, ó, nós vamos observar que no livro do Gênesis, ele começa com um casal humano original, não é? Que é Adão e Eva. E ele prossegue até que as 70 nações do mundo sejam abrangidas no escopo de sua mensagem. Então, esses capítulos, não é? Do capítulo 1 ao capítulo de número 11, eles são decididamente universais em relação ao seu escopo e também da sua perspectiva. Por quê? Porque eles se dirigem a todas as pessoas, todas as culturas, todas as línguas desde o início da Terra. Então, nesses capítulos, nós encontramos 3 crises, não é? A queda do homem, Gênesis capítulo 3, a maldade da humanidade, não é? Que trouxe por consequência o dilúvio, que está lá no Gênesis capítulo 6 e 7, e a rebelião da Torre de Babel, que está no Gênesis capítulo de número 11. Agora, também, além de 3 crises, nós encontramos também 3 promessas. A promessa redentora, né? A semente da mulher lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Habitar com os povos semitas, Gênesis capítulo 9. Aquele que viria, né, através da semente de Abraão, pelo qual o mundo inteiro seria abençoado, né? Está lá no Gênesis capítulo de número 12. Então, os 11 primeiros capítulos do Gênesis,
não é? E lá nos 11 capítulos, nós vamos encontrar Deus tomando iniciativa de manifestar sua graça e misericórdia ao anunciar uma promessa de esperança de redenção à humanidade. Então, nessa promessa de Deus, nessa promessa de redenção, nós podemos identificar algumas coisas, tipo, a salvação ela é operada por Deus, a salvação destruirá Satanás, não é, o inimigo, a salvação afetará toda a humanidade, a salvação virá através de um mediador, a salvação está ligada ao sofrimento do Redentor e a salvação será experimentada na história. Então, o livro do Gênesis, ele vai mostrar para a gente, de maneira contundente, ele vai apresentar Deus como primeiro missionário. Definitivamente, Deus como primeiro missionário da história da humanidade. Nós já podemos deduzir isso claramente nos primeiros capítulos da Bíblia Sagrada. Assim, nós temos Deus, não é, o autor da missão. Então, ao longo de toda a revelação do Antigo Testamento, é muito evidente que o principal autor no drama é Deus, não é? Está lá Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa dizendo, no princípio criou Deus. Então, é Deus quem cria, quem julga, quem age, quem escolhe, quem revela, quem se revela, aliás, tá certo? Tudo é Deus. Ele é ativo, não só na criação, ele estava em atuação, mas também nos julgamentos, na libertação do seu povo do Egito, né, nas exortações dos seus profetas e na promessa da restauração vindoura. Então, Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. E ele deseja, irmãos, que sua glória seja conhecida nos céus e também nas extremidades da terra. Então, por isso, missão é uma atribuição que pertence a Deus, né? A gente costuma ouvir, eu costumei ouvir desde criança, nos grandes congressos de missões da igreja, né, que a igreja promove, que missões está no coração de Deus, tá certo? Então, missão é uma atribuição que pertence a Deus. A missão, antes de ter uma conotação humana, ela deve ser uma tarefa da igreja, tá certo? Então, a missão é de Deus. A missão é de Deus. E antes dela ter uma conotação humana, ela deve ser tarefa da igreja. Então, se a missão é de Deus, então é dele que a igreja deve depender na sua participação em sua tarefa, bem como ter a segurança que ele, Deus, está no comando da expansão do seu reino nos seus termos. E isso se dá pela convicção de que ele realizará os seus propósitos. Então, nós temos que atentar bem para o fato de que Deus é o autor da missão e ele quem sustenta a missão, tá certo? Eu estou falando de missões transculturais. Nesse contexto, a gente pode analisar o propósito da missão. Então, a própria existência do Antigo Testamento e de toda a Bíblia, ela é, sem sombra de dúvida, a primeira evidência de que Deus tem uma missão, não é? Um propósito no mundo, tá certo? Deus tem uma missão, ele quer que o seu nome se torne conhecido em todo o mundo. E o alcance, não é? O seu fim está ao alcance universal da sua misericórdia e graça. Apocalipse 22 e 21 diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. O último versículo da Bíblia, não é? O último versículo da Bíblia Sagrada. Então, toda a extensão da Bíblia, ela reflete um tema integrante e unificador, não é? Que é a missão de restauração e é a missão da redenção, tá certo? Então, esse é o propósito da missão, tá certo? A missão de restauração é a missão da redenção. Então, é o que nós temos como o propósito da missão de Deus no mundo. Segundo o alcance da missão, então, o propósito é de restaurar, o propósito restaurador, digamos assim, da missão, ela alcança dimensões universais, tá certo? Então, Deus se propõe a restaurar não parte da criação, mas toda a criação. E esse alcance, ele envolve
indiscutivelmente todos os povos, todas as línguas, tribos e nações, né, para o louvor do Cordeiro de Deus. Então, o alcance é universal, é tudo que Deus criou. Se Deus criou a terra, o mundo, tudo aquilo que nele habita, esse é o alcance da missão de Deus. O instrumento da missão, como nós estamos falando do Antigo Testamento, então é importante a gente lembrar que no Antigo Testamento, Deus elegeu um povo, que foi a nação de Israel. E com ele, Deus fez uma aliança peculiar com a finalidade de que esse povo fosse sua fiel testemunha no meio das nações. Então, o instrumento de Deus no Antigo Testamento é a nação de Israel. Agora, só para fazer uma comparação, para os irmãos lembrarem do instrumento no Novo Testamento, então, no Novo Testamento, a igreja é o instrumento da missão. Não é porque a igreja recebeu do Senhor Jesus esse comissionamento. Já foi alvo, né, das nossas aulas aqui, esse trimestre, inclusive, que Israel ele negou o Cristo, ele rejeitou o Cristo. E como Israel rejeita, então, o Cristo, então a igreja agora tem a missão de pregar o evangelho a toda criatura, tá certo? Então, e qual é o local da missão? O local onde a missão se desdobra é o mundo, não é? E o seu processo se realiza na história desse mundo, tá certo? Então, o local da missão é o mundo, não tem como, é indiscutível isso. Agora, vamos falar um pouco sobre a nação de Israel, que no Antigo Testamento, como eu acabei de falar para os irmãos, foi o povo escolhido por Deus e comissionado, né, para um propósito missionário. Então, com isso, nós temos que analisar primeiro a chamada de Abraão. Então, lá em Gênesis, capítulo de número 12, Deus escolhe Abraão e, para entender a Bíblia e a missão cristã, é indispensável que nós entendamos a promessa. Então, todo o propósito de Deus encontra-se condensado aqui, nesse chamado. Então, quando Deus chamou Abraão, Deus lhe fez pelo menos 3 promessas. Primeiro foi a promessa da posteridade. Está lá em Gênesis, capítulo 17 e versículo de número 5, aonde diz da seguinte maneira: Gênesis capítulo 17, versículo de número 5 diz: e não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações, né? Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Também Deus fez a promessa de uma terra. Se nós olharmos o Gênesis, capítulo 11, e versículo de número 31, assim está escrito: e tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Também Deus fez a promessa de uma bênção. Se nós olharmos o Gênesis, capítulo de número 12, versículos de número 2 e 3, lá nós teremos o seguinte: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, também houve a promessa de uma bênção, não é? Para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, também um povo escolhido. Agora, sobre a nação de Israel, não é? Uma vez entendendo a promessa, então, durante algum tempo, Israel, o povo de Abraão, ele encontra-se separado das demais nações, mas isso acontece apenas para que, por meio de Israel, Deus possa preparar o caminho
para alcançar seus objetivos universais. Então, a eleição de Israel, antes de denotar qualquer favoritismo exclusivista, não é, da parte de Deus, ele teve um propósito exclusivo para o serviço missionário para as nações. Então, Deus, sempre que escolheu alguém na Bíblia Sagrada, ele comissionou de alguma responsabilidade, não é, irmãos? E aí, Deus deu algumas responsabilidades, e vale a pena lembrar que essas responsabilidades têm critérios, tá certo? Alguns critérios também a serem seguidos. Então, Israel deveria ser propriedade peculiar, reino de sacerdotes, nação santa, né? Essa nação deveria ser separada não somente em suas vidas, mas também em seu serviço. Então nós temos ali, Israel foi separado, deveria cumprir algumas obrigações e ser luz de Deus para as demais nações. Então o Antigo Testamento, ele sustenta o método missiológico centrípeto, ou seja, Israel, ao viver uma vida na presença de Deus, experimentando suas totalidades, né, a totalidade de suas bênçãos, as nações seriam despertadas e atraídas como imã, né, para Jerusalém e para o Senhor. Então, isso aqui se a gente for lá no livro, lá no Novo Testamento, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lá onde tem a descida, onde é registrada a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aí a Bíblia vai dizer que vindo de todas as nações, e fala todas as nacionalidades que estavam ali em Jerusalém, naquele momento, não é, para oferecer as primícias da colheita. Não é? As nações que estavam ali, todas as nações estavam em Jerusalém. Então, esperava-se, no Antigo Testamento, que estrangeiros e gentios viessem adorar o Deus vivo por causa da sua natureza, também por causa do seu poder e suas qualidades salvadoras, né, irmãos, no nome de Deus. Então, aliás, no Antigo Testamento, esperava-se esses objetivos que viessem adorar em Jerusalém por causa da natureza, do poder e das qualidades do nome de Deus, tá certo? Das qualidades salvadoras. E aí a gente pode analisar o plano de Deus. Então, o Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos, não é, que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Então, a vontade de Deus era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, tá certo? Então, nesse contexto, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação. Então, o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Deus chamou Israel para ser um povo missionário. Então, os israelitas, eles deveriam ser testemunhas de Deus. Era o plano de Deus para a nação de Israel, que eles fossem testemunhas do próprio Deus, tá certo? E aí Israel falha. Então, os cativeiros de Israel, eles são nada mais, nada menos do que uma prova da falibilidade de Israel em cumprir sua missão de fazer o que o Senhor, conhecido em todas as nações, não é? Que o Senhor fosse conhecido em todas as nações. Então, os cativeiros de Israel são a grande prova de que Israel falhou, tá certo? No lugar de tornar Deus conhecido, Israel optou por misturar-se com os povos pagãos e adotou os costumes e deuses, o que, consequentemente, permitiu a ira de Deus, tá certo? E aí, com a ira de Deus, eles são entregues aos cativeiros, né? Ao exílio assírico, tá certo? E o Reino do Norte, em 1722, ao exílio babilônico. Então, Israel se contaminou com religiões pagãs dos povos vizinhos, né? E além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional,
deixando de lado a vocação que fora dada por Deus, não é? Que era para eles serem testemunhas de Deus. Então, são muitos os relatos bíblicos, irmãos, que dão conta dos desvios dos israelitas, não é? Da sua desobediência, à idolatria e pecados morais, não é? Que relativizaram a aliança com Deus. Agora, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção para as outras nações, tá certo? Apesar de ter falhado em sua missão. E a grande contribuição de Israel para o mundo, tá certo? Então, com a falha, Deus promete uma nova aliança, não é? E promete agregar um novo povo, né? Que não é novo, senão seu propósito original em alcançar todos os povos. Então, a visão de mundo nunca foi etnocêntrica ou cultural, ou seja, a visão do mundo nunca foi Deus salvar uma única nação, um único povo, né? Deus só vai levar para o céu aqueles outros podem ir para o inferno. Não foi isso. Deus sempre quis alcançar todos os povos, todas as línguas e todas as nações, né? E apesar de suas falhas, apesar das falhas de Israel, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Então, um exemplo disso é que os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, né? Traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a palavra de Deus. Então, nesse contexto todo, Jesus Cristo, né, que é a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Então, nós temos aí a grandiosa contribuição da nação de Israel para as demais nações. Ainda podemos analisar o amor de Deus para com as outras nações, tá certo? Então, os olhos de Deus sobre todos os povos. Então, o autor da lição, ele cita Johannes Baum, erudito, né, em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões. Então, ele afirma que, desde o início, Deus mantinha os seus olhos às nações e povos. Então, nós podemos perceber isso lá no livro do profeta Isaías, né, nos capítulos de 40 a 55, né, na ida do profeta Elias a Sarepta, e no livro também do profeta Jonas, né? Então, nos livros proféticos, nós encontramos profecias de restauração, incluindo, né, um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos, né? Então, a preocupação de Deus para com as nações, ela é muito clara no Antigo Testamento. Deus queria que a mensagem da salvação chegasse a todos os povos e todos conhecessem que, de fato, ele é Deus. Então, aí a gente pode analisar também a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Então, Sarepta era uma cidade antiga, né, da Fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom, e quando o profeta Elias profetizou a grande seca que havia de vir na terra e castigaria inclusive Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que a Bíblia descreve como sendo muito pobre. Então, Elias, quando o profeta Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que tanto ela como seus filhos morreriam logo após, porque não teriam mais como se sustentar. Mas quando a viúva obedeceu a palavra do profeta Elias, ela foi abençoada com o milagre da botija, não é? Conhecido ali a multiplicação da farinha e do azeite. Então, logo em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Então, nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria, que foi, pelo poder de Deus, o profeta Elias ressuscita, então, o menino e restaura a vida. Então, a mãe do menino fala, está registrado lá em 1 Reis, capítulo 17 e versículo 24. Não é? Quando ele diz, nisto conheço agora que tu és homem de Deus
e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Não é? Então, dessa forma, Deus ele se tornou conhecido a uma estrangeira, não é? Deus utilizando aí das suas estratégias missionárias. Também a gente pode destacar a missão do profeta Jonas em Nínive, não é? Jonas, ele foi um dos poucos missionários bíblicos para estrangeiros. Então, não é o caso que o tema do seu livro não é por acaso, né, que o tema do livro do profeta Jonas é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Então, mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas, ele recebeu a ordem específica de ir até a cidade de Nínive, com o objetivo de advertir a cidade de Nínive sobre o juízo de Deus que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, né, como consequência dos seus muitos e extremos pecados. Então, Nínive era a capital da Síria, tá certo? Uma nação conhecida pela sua perversidade, pela sua crueldade e também por sua imoralidade. Se nós pegarmos a Bíblia de Estudo Pentecostal, lá nos comentários do capítulo 3 do livro do profeta Jonas, ele destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis dos que estão registrados na Bíblia Sagrada, né? Quando o rei conclama todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Então, como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta Jonas ficou profundamente indignado, não é? Agora, Deus o fez ver que ele ama toda a humanidade. Deus ama todos, tá certo? Isso aqui é uma verdade missionária que nós não podemos esquecer. Então, também podemos destacar aqui as alianças entre Deus e a humanidade no período do Antigo Testamento. Então, nós temos, primeiro, as alianças de Deus. Então, como o homem caiu em pecado, não é? E com a queda do homem, toda a criação ela fica, então, sujeita ao pecado. Agora, Deus não vai ficar, né, irmãos? Deus não fica satisfeito com o pecado. Então, ele providencia, nesse sentido, meios, não é, para redimir a humanidade e restaurar a comunhão que foi perdida. Então, ele estabeleceu algumas alianças com Deus, tá certo? Aliás, com o homem. Deus estabeleceu algumas alianças com o homem com a finalidade de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas, não é, a legítima adoração. Então, por isso, existe na Bíblia alianças denominadas condicionais e alianças denominadas incondicionais entre Deus e a humanidade, tá certo? Então, a aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um concerto incondicional, ou também chamado declarativo, com o homem, não é? Obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder a sua própria iniciativa, não é? De sua própria iniciativa, bênçãos para aqueles com quem compactua. Não é? Por exemplo, se a gente olhar lá Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 4, nós vamos ver promessas incondicionais ali. Né? Nós vamos ver uma promessa incondicional. Diz assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã.
Então, nós vamos observar aqui várias promessas incondicionais, tá certo? Então, disposições soberanas de Deus, onde ele oferece, né, um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, não é, por um juramento irrestrito a conceder a sua própria, de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles que aceitam as suas promessas, as suas alianças. Também a aliança condicional, tá certo? Essa aliança condicional é uma proposta de Deus, em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos espirituais ao indivíduo, desde que o indivíduo cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento, como é o caso lá do Deuteronômio, capítulo de número 28, tá certo? Depois os irmãos podem ler ali todo o capítulo de número 28. Nós vamos ver que do versículo 1 do capítulo 28 ao versículo 14, nós temos as promessas, as bênçãos, tá certo? As bênçãos, o que Deus promete são as promessas condicionais, que vai acontecer quando o homem, aceitar as determinações de Deus, cumprir as condições. E também traz os castigos. Quanto às bênçãos, nós temos do versículo 1 ao 14. Quanto aos castigos, nós temos do versículo 15 ao versículo de número 68. Então, os irmãos observam que são muito mais castigos por desobediência do que bênção por obediência, né? Então, o melhor caminho era obedecer. Então, nós podemos concluir que, por meio das suas alianças, Deus firma um compromisso, né, com o rei Davi, de alcance mundial, tá certo? Que isso resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador que foi enviado por Deus para o mundo. E aí, nós já vamos partir para o final, então, eu já vou explicar o último ponto aqui, que é um quadro comparativo, não é? O plano missional de Deus no Antigo e no Novo Testamento através de um quadro comparativo. Então, nós temos no Antigo Testamento Deus como primeiro missionário, se revelando como primeiro missionário, e no Novo Testamento Jesus como primeiro missionário, tá certo? Lembrando que Jesus já estava com Deus na criação, não é, irmãos? E que Jesus é Deus, lembrando esse detalhe. Então, no Antigo Testamento, nós temos que Abraão foi escolhido por Deus para o desenvolvimento do seu projeto missionário, e no Novo Testamento, nós temos os discípulos, os quais Jesus comissionou como apóstolos, né, que foram escolhidos para o desenvolvimento da sua missão. No Antigo Testamento, Israel foi escolhido para tornar Deus conhecido, e no Novo Testamento, a igreja que foi fundada por Cristo, né, com o propósito de dar continuidade ao seu ministério na terra. No Antigo Testamento, nós temos que as nações deveriam ir a Israel, e no Novo Testamento, nós temos que a igreja ela recebe, então, a grande comissão de Deus de ir até as nações, tá certo? Muito interessante esse quadro comparativo e muito instrutivo também a todos nós. Então, queridos, aqui, hoje, nós vimos que o plano de Deus, ele é abrangente a toda a humanidade, não é? E o seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Então, por diversas vezes, Israel é advertida pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, não é? Mas proclamar essa mensagem entre as nações a sua glória, não é? E proclamar entre as nações a glória de Deus, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, essa é a raiz, é uma raiz muito importante do Antigo Testamento, e nós devemos guardar isso para entendermos as missões, não é? no Novo Testamento também, que é o tema da próxima lição. Então, com essa lição, nós aprendemos também que o desejo de Deus sempre foi alcançar todos os povos.
Então foi de Deus a iniciativa de ir atrás do homem perdido, não é? Anunciando-lhe uma promessa de esperança redentora. Então mostrando com isso sua graça, sua misericórdia para com a humanidade perdida. No Antigo Testamento, Deus faz uma promessa a Abraão e, a partir deste, desenvolve seu método missional centrípeto, né? Fazendo de Israel um povo escolhido que deveria ser responsável pelo testemunho do Senhor às nações. Então, entretanto, a gente observa aqui que não consegue, Israel não consegue estar à altura do chamado, falha. E por isso Deus anuncia uma nova aliança, um novo concerto que envolveria não só Israel, mas também todos os povos do mundo. Glória a Deus. Mais uma lição maravilhosa, uma lição extremamente informativa, não é, irmãos? Uma lição histórica e muito importante a nossa vida de fé para nós compreendermos ali o plano de Deus, plano missionário de Deus, que já estava presente no Antigo Testamento, tá certo? Deus abençoe todos os irmãos, professores, alunos, tenham uma excelente aula, se empenhem cada um em seus papéis, não é, para cumprir com excelência aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus colocou em nossas mãos não só a responsabilidade de ensinar, mas também a obrigação de aprender, tá certo? Então, todos nós devemos nos reunir com lembrando desses objetivos na escola dominical, e eu tenho certeza que a nossa aula será uma bênção. Queridos, se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui com os irmãos comentando a lição de número 4. A paz do Senhor Jesus e uma excelente aula a todos.